Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, chegamos ao teu lar para te transmitir algo muito importante, a palavra de Deus, né, Flávio? Sim. E hoje está aqui o nosso irmão Flávio, que buscou o Senhor e tem uma mensagem muito especial para te transmitir. Flávio, que Deus colocou no teu coração para transmitir hoje para os nossos telespectadores? Samuel, hoje nós vamos falar sobre morte e vida eternas. Fica conosco, deixa o nosso Deus falar com você agora, no programa O Viver é Cristo, 30 minutos, onde Deus fala com você. Amém? Quero convidá-lo a ler comigo e a meditar um pouco sobre apenas um versículo da Palavra de Deus, que está no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é salário?
Salário é aquilo que você recebe em troca do seu trabalho. Você empenha esforço, tempo, recursos, produz algum bem ou então presta algum serviço e em troca disso você recebe justamente o seu salário. É uma recompensa justa para aquilo que fazemos, para o nosso trabalho. Quando nós lemos que o salário do pecado é a morte, pode parecer estranho, porque está falando sobre salário, algo que pensamos em ser algo bom, mas depois diz que o salário do pecado é a morte. Aqui está mostrando qual é a justa recompensa do pecado. Somos pecadores. A palavra de Deus afirma que cada um de nós, seres humanos, temos uma natureza pecaminosa, que herdamos de nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lá no Éden, eles desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus. E cada ser humano que tem vindo nessa linhagem, desde Adão e Eva, são como eles, pecadores. E por sermos pecadores, nós produzimos obras pecaminosas. Nós cometemos pecado, praticamos injustiças, impurezas. E esse texto de Romanos, capítulo 6, fala a respeito disso. Então, quando a palavra está dizendo que o salário do pecado é a morte, está se referindo a essa nossa natureza pecaminosa, que produz obras pecaminosas. E para o nosso pecado, qual é a recompensa? A justa recompensa do nosso pecado? A morte. Aos olhos de Deus é assim que funciona, é assim que acontece. O nosso pecado merece a morte, a justa recompensa da parte de Deus. Podemos pensar nessa morte em 3 aspectos. Há a morte física, a qual todos nós estamos acostumados. Quando eu digo acostumados, é porque todos nós já temos experimentado a tristeza, a dor que a morte de um conhecido, de um parente, de um ente querido, de alguém que amamos, produz em nós. A morte, essa que temos presenciado, é a separação do corpo e da alma, do corpo e do espírito. O dia quando a alma e o espírito se separam do corpo, então acontece a morte física. Mas esse é apenas um aspecto da morte. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela também está falando sobre morte espiritual, que é também uma separação, mas não entre o corpo e a alma e o espírito, mas entre nós e o nosso Deus. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Naquele dia, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles foram separados de Deus, foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus. Deus havia dito que no dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. E de fato foi isso que aconteceu. Naquele momento não houve a morte física, a separação do espírito e da alma dos seus corpos, mas houve a morte espiritual, que mais à frente levou à morte física. Eles foram separados da presença de Deus, da presença do seu Criador, da presença do seu Deus. A palavra ainda diz que Deus pôs ali no jardim querubins e uma espada flamejante que se volvia de um lado para outro para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, o estado de morte espiritual de Adão e Eva. Estavam agora separados da presença de Deus e o caminho para a árvore da vida lhes estava barrado. Esse é um segundo aspecto da morte, a morte espiritual. Mas há ainda um outro aspecto da morte, que é a morte eterna. Em Lucas capítulo 16, o Senhor Jesus fala a respeito de 2 homens, um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram, o mendigo chamado Lázaro foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Enquanto o rico morreu, foi sepultado, e ele então abre os seus olhos e ele está no inferno.
E lá no inferno, em tormentos, ele vê a Lázaro no seio de Abraão sendo consolado, e ele pede para Abraão, dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava em um lugar de tormento. Mas, dentre outras coisas que Pai Abraão lhe responde, ele lhe diz que estava posto entre eles um grande abismo, de modo que os que estavam de lá não podiam passar para cá, tampouco os de cá passar para lá. Isso mostra que o estado daqueles dois homens era um estado irreversível. Lázaro estava consolado e assim permaneceria. E o rico estava em tormentos e assim também permaneceria. Apocalipse capítulo 20 fala a respeito do juízo final, onde o Senhor, julgando a todos aqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador, que não abraçaram a palavra da verdade, de amor, de salvação da parte de Deus, mas rejeitaram a verdade do amor de Deus. Estes que permaneceram em seus pecados, que permaneceram em seu estado de morte espiritual, de separação de Deus, agora estão sendo lançados no lago de fogo. A palavra diz que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte. Estes textos falam desse terceiro aspecto da morte, que é o aspecto da morte eterna. É um estado irreversível, onde não há mais a salvação, onde não há mais maneira de sair daquela condição. É uma morte eterna. Seria muito triste se o texto que nós estivéssemos lendo parasse por aqui, porque até agora temos falado a respeito de morte. Morte é aquela que já temos, de alguma maneira, experimentado, vendo nossos conhecidos, nossos amados, nossos parentes morrerem. E que um dia também haveremos de experimentar a separação de nossa alma e espírito do nosso corpo. Mas temos também pensado esses outros dois aspectos da morte, que também são muito tristes. A morte espiritual, a separação de Deus, e a morte eterna, a separação eterna de Deus. No entanto, o mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto nos apresenta a solução. O texto nos apresenta o antídoto para a morte, a vida. E vida eterna dada pelo próprio Deus, dada como um presente da parte de Deus. O texto se refere a esta vida como o dom gratuito de Deus. Não é algo que você receberá por merecer. Não é algo que você recebe como recompensa do seu trabalho, das suas ações ou daquilo que você é. Mas é algo que Deus lhe oferece gratuitamente, um presente da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo. E por que é por meio de Jesus Cristo? Porque foi Ele que pagou o preço desta vida eterna. Foi Ele quem efetuou toda a obra da nossa salvação. Foi Ele quem sobre a cruz levou sobre si a condenação do meu e do seu pecado. E tendo ali sobre a cruz levado sobre si as nossas ofensas, as nossas iniquidades, sendo castigado em nosso lugar, Ele agora pode nos oferecer a paz. Isaías, no capítulo 53, diz isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras fomos sarados. Todo o preço da nossa salvação foi pago por Jesus Cristo. E agora é por isso que Deus pode oferecer para mim e para você vida eterna, de maneira gratuita, como um presente, como um dom gratuito. Deus oferece através do seu Filho Jesus Cristo. Por um lado, temos a morte, que recebemos como justa recompensa dos nossos pecados, ou do nosso pecado. O salário do pecado é a morte.
Mas por um outro lado, temos Deus nos oferecendo a solução para essa situação, nos oferecendo o antídoto para a morte, nos oferecendo a vida eterna, não por nossas próprias obras de justiça, não como um salário diante de algo que fizemos para Deus, mas como um presente que foi pago com um altíssimo preço, a vida do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina de que para recebermos esse presente das mãos de Deus, não é preciso trabalho, do contrário, não seria um presente, mas é preciso apenas fé. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, esse é salvo. Aquele que crê e que pela fé recebe esse presente das mãos de Deus, é salvo. A morte espiritual já não mais reina sobre a sua vida, porque agora ele tem vida com Deus, ele se torna um filho de Deus, ele passa a viver junto com Deus e a fazer parte da família de Deus. A morte eterna jamais terá poder sobre aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, porque para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Senhor já deu a vida eterna, a certeza de estar um dia na presença de Deus, assim como Lázaro, consolado, estando em paz na presença de Deus, longe de toda dor, de todo sofrimento, de toda condenação, merecidos do nosso pecado. A morte física também será vencida. A palavra nos diz que, assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou vencendo a morte, todos aqueles que têm depositado a sua confiança, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier a este mundo novamente para nos buscar, para nos levar para junto de si, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, mas que passaram pela triste experiência da morte física, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, em corpos transformados, para então subir aos céus, ao encontro do Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. Então veja que o presente que Deus está lhe oferecendo neste momento, o presente da vida eterna, ela é o antídoto para a morte física, para a morte espiritual e para a morte eterna. Que você possa meditar nessas palavras que você tem ouvido, que você possa atentar para a importância deste versículo tão pequeno, que nos mostra um contraste tão grande. De um lado, aquilo que é a recompensa justa, o salário do nosso pecado, a morte. Mas de outro lado, aquilo que é fruto do amor, da misericórdia, da graça de Deus, a vida eterna que nos é ofertada através do perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que você toma posse pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e certamente você será salvo. Não mais estará morto espiritualmente. Não mais passará pela experiência da morte eterna. E um dia, em um corpo ressurreto, terá vitória sobre a morte física, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Amém. Somente o que
Conselho de Deus. O Conselho de Deus de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, os versículos 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo procura falar de diferentes coisas até opostas. Ele fala sobre vida e morte, sobre principados e potestades, coisas presentes, coisas futuras, altura, profundidade, procurando mostrar que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus. Às vezes passamos por situações difíceis e chegamos a pensar de que Deus não está nos tratando com amor. Começamos a nos questionar por que essas coisas estão acontecendo em nossas vidas e a achar que essas dificuldades mostram que nós estamos longe do amor de Deus ou que Deus está longe de nós. Paulo deixa claro: nada pode nos separar do amor de Deus. Às vezes passamos até mesmo por situações de dificuldade e de correção e de disciplina da parte de Deus, onde somos corrigidos, e quem gosta de ser corrigido? Mas a própria palavra de Deus nos afirma que Deus corrige a quem ama e açoita a todo aquele filho a quem recebe. Então até mesmo a disciplina e a correção são provas do amor de Deus para conosco. Assim como um pai corrige ao filho a quem ama, Deus corrige os seus filhos. Então, Paulo está procurando mostrar que não é uma situação ou outra, não é uma coisa ou outra, não há nada que pode nos afastar do amor de Deus. Se você por algum momento, você que já tem crido no Senhor Jesus Cristo, você que já é um filho de Deus, tem se questionado e tem pensado de que talvez Deus não lhe está tratando com amor, de que talvez Deus esteja distante, de que Deus está tratando a você com ódio, jamais pense isso. A palavra é clara e nos afirma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a razão pela qual Deus sempre nos ama e sempre irá nos amar. Quando Ele nos olha, Ele vê em nós a pessoa de seu Filho. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, temos e passamos por vários problemas. Mas quando Deus olha para nós, que já temos confessado a Cristo como nosso Senhor, Ele vê a imagem do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. E por isso o amor de Deus sempre será constante na minha vida e na sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembre-se disso, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, ou até mesmo nos momentos em que você estiver passando pela disciplina da mão de Deus. Lembre-se, Deus continua te amando. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que você possa sempre se lembrar disso e agradecer ao nosso Deus pelo seu amor constante. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo. Agradeço muito a sua sintonia na TV Ativa, para ver o programa Viver é Cristo aqui. E o Flávio, neste momento, vai estar orando a Deus a teu favor, a favor de todos que nos assistiram, né, Flávio? Sim. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós queremos te dar graças, Senhor, porque o Senhor tem, através deste programa, dado a oportunidade de tantas pessoas ouvirem a Tua palavra, escutarem a mensagem de salvação, escutarem palavras de conforto, de consolo, escutarem, ó Deus, o ensino precioso da Tua palavra. Queremos pedir por todos aqueles que ouviram nesse dia a nossa programação, aqueles que deram ouvidos à Tua palavra, aqueles que buscaram da parte do Senhor
uma palavra ao seu coração, que o Senhor possa ter falado aos seus corações, orientando, consolando, animando, mostrando, ó Deus, o caminho da salvação. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso irmão Samuel e sobre todos os irmãos que têm vindo a este programa para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra seja sempre constante neste programa e possa alcançar muitos corações. Queremos rogar por aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estão passando por dificuldades, Senhor. Talvez passando por dificuldades e chegando a pensar de que o Senhor está distante, de que o Senhor está longe, mas que elas possam dar ouvidos à Tua palavra, que nos mostra o amor perfeito do Senhor. Este amor que quer salvar o pecador, este amor que oferece a salvação gratuitamente através do Senhor Jesus Cristo. E esse amor que jamais nos abandona. Esse amor que está ao nosso lado e que é um amor fiel. Te damos graças por Jesus Cristo, por Ele ser a prova maior do Teu amor por nós, quando deu a própria vida ali na cruz do Calvário, em favor de nós, pecadores. Abençoa a cada um dos nossos ouvintes, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa. Ao Viver é Cristo.